Nosso convidado para a entrevista do programa de hoje é o empresário, palestrante e hipnólogo Davidson Neri. Bom dia, Davidson. Bom dia, Gênia Tinoco, bom dia, Alex Medeiros, bom dia, ouvintes do Bom Dia Cidade. É um prazer estar aqui, falar de um assunto extremamente importante que é voltado às pessoas, a questão emocional, a alta performance, a resultados propriamente dito, né? Como é que você terminou nesse... Você começou, eu lhe conheci como empresário, você atuando num segmento bem interessante, lá em Mossoró, Alex. Eu conheci ele faz mais de 10 anos, eu acho. Ele tinha uma indústria de produtos de beleza, muito legal. Na verdade, eu iniciei na área de comunicação, aos 14 anos, no rádio. No programa lá em... Não, em Brasília. Sim, isso, Brasília. E aqui cheguei a participar de outra emissora. Aí em Mossoró, caí no grupo TCM, um grande mentor que eu tive, Milton Marques de Medeiros. Milton Marques. E é uma grande referência para mim. E passei lá durante um bom tempo, migrei do rádio para a TV, né? E aí a TV me trouxe essa questão da exposição e convites para fazer palestras. Conheci uma pessoa que me incentivou muito, comecei a fazer palestras em empresas e vi que aquilo era uma profissão. E aí fui fazer cursos e etc e tal. Resumindo, empreendi em outras áreas e entrei no desenvolvimento humano. Vai fazer 10 anos essa minha trajetória. E aí em desenvolvimento humano você vai dando passos mais largos, vai estudando mais. E hoje eu tenho um sócio, o Instituto Brasileiro de Soluções e Treinamentos. Então, nós temos uma grade de cursos de formação e treinamentos, entre elas palestras, né? Que hoje as palestras são diferentes. Hoje a gente tem os workshops de 3 horas, é o nosso menor evento. É o que o pessoal chama muito de imersão, é aquilo? São imersões. Inclusive, sexta e sábado nós temos o Wake Up, que é o Desperte o Melhor da Vida. É uma imersão de programação neurolinguística. Aonde? É no Hotel Paradise Flat. Sexta noite, sábado, dia todo. Ponta Negra? Ponta Negra. Dia Ponta Negra. Então nós temos uma agenda hoje em Fortaleza, Natal, e estamos também em São Paulo, né? Como é que entrou a hipnose nesse seu projeto aí? A hipnose nós temos um compêndio de ferramentas. A hipnose, ela é uma ferramenta muito deliciosa. Primeiro, não existe hipnose. Ninguém tem capacidade de hipnotizar ninguém. Toda hipnose é auto-hipnose. É auto-hipnose, exatamente. Então, boa explicação. Tem um tabu gigante, aquela questão do pêndulo, aquela questão de dominar, aquilo ali é tudo figuração. É figuração, né? A verdade é um estado de presença profundo, onde você está conectado com você mesmo, você está mais interno do que externo. E você se permite acessar os seus melhores, vamos supor... Sentimentos, desejos? Vou iniciar o seguinte. Nós vimos, ouvimos e sentimos coisas que geram crenças na nossa mente. Aquilo que a gente acredita. Certo. E aí, talvez, em alguns momentos, nós criamos padrões de vida inconscientemente, porque, metaforicamente falando, 5% do que nós decidimos e fazemos é racional. Nós estamos no controle, nós decidimos. E 95% é inconsciente. Tudo aquilo que a gente acredita, viu, ouviu e sentiu. Desde lá da sua infância, das crenças familiares, da relação com os amigos na escola, das experiências profissionais. E aquilo inconscientemente vem nos conduzindo. Tem uma frase de Carl Jung que eu gosto de falar, que enquanto você não tomar consciência, o seu inconsciente vai te levar por vários lugares e você vai chamar esse destino. Então, eu atendo empresas hoje. Atendo pessoas. E aí, esses padrões, eles impedem de nós darmos um passo à frente, de melhorarmos, de mudarmos. E aí, nós não sabemos o que nos trava, inconscientemente. Então, vou dar um exemplo onde a hipnose entra. Desde um simples medo de dirigir. Atendi pessoas que durante 10 anos não dirigiam por um forte impacto emocional. A odontologia usa a hipnose há muito tempo, né? A odontologia usa principalmente para melhorar a parte anestésica, para diminuir a salivação. Então eu tenho muitos alunos da área de odontologia. Inclusive esses dias minha filha foi arrancar 2 dentes e eu tive que fazer um processo e é bacana. Porque... Aliás, a própria odontologia deve ser um dos principais fatores envolvendo muita gente, porque o que há de pessoas no mundo que morre de medo de totalmente. É uma coisa... Mas no mundo, Alex, na verdade, quem tem medo de dentista no mundo são poucos, só 7 bilhões. Meu pai foi militar, meu pai foi militar e a experiência que eu tive com o dentista foi 3 soldados me segurando para eu poder arrancar um dente. Tava frouxo. Então aquilo que você viu, ouviu ou sentiu sinestesicamente, o cheiro, tá gravado da memória, aquilo traz uma repulsa. Na verdade, não é cabo frouxo dele, é mais forte do que o STF, porque foram
3 soldados pra segurar ele. Diz que o STF baixa um cabo de soldado. Então, Gênio, eu atendo empresas, pra você ter essa ideia, como a hipnose ela é um fenômeno natural. É um fenômeno natural, não é uma coisa que é criada. Simplesmente são técnicas para você acessar o seu melhor estado. Você vai num processo de relaxamento, e aí até chegar ao relaxamento profundo, é isso? Que na verdade chama-se autoconhecimento, né? Isso, Alex, isso. Começar a se conhecer, você né? começar a se perceber. Aí você descobre, eu tenho um problema, às vezes o cara tem eu nunca não consigo fazer isso aqui, o cara vai descobrir que não faz aquilo por causa de outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Que tá travado lá desde... Olha, é tão sério, olha, desde dirigir, o ato de dirigir, a questão da obesidade para emagrecimento, tabagismo, porque pode ser fuga da dor ou busca do prazer. Por exemplo, mulheres, a maioria dos problemas, 99,9% tá ligado à família. E 99,9% tem uma questão ligada à sexualidade. Só para que você entenda, que tá em casa, você que é pai, que tem uma filhinha, que ela dorme na sua cama, pode ocorrer um simples toque num sono REM, um sono onde existe uma ereção masculina, e aquele toque, ele gera uma memória como se fosse um assédio. E aí a mente ela não consegue, nós não estamos lá para ter critérios de julgamento de valor nem nada, ela não consegue distinguir o que é real do imaginário. O que eu preciso fazer é tratar o problema, ressignificar ou diminuir a fobia, o trauma, a dor. Então essa simples experiência pode acarretar uma série de consequências durante a vida toda, inclusive na vida adulta, na velhice. E aí tem algum momento que aquilo tá te incomodando, que você não aguenta mais, você vai procurar métodos ou profissionais para poder auxiliar e melhorar a sua alta performance. Então eu iniciei com coach, só que no processo de coach eu diagnostiquei que alguns pontos eram pontos de trava, que a pessoa não conseguia dar um passo à frente. Porque e aí entrou a parte emocional. E aí é muito bom. Medo de falar em público. Eu tenho hoje clientes palestrantes que tinham medo de falar em público. Medo da morte. Nossa, é uma memória que quando era criança foi pro médico e teve uma doença e a mãe tava com medo da pessoa morrer e até hoje ela tinha um medo, uma angústia da morte. Então são uma série de coisas emocionais e a sociedade está doente, viu? E tira isso? Muito doente, isso é verdade. Mas através desse processo você consegue tirar isso? Consegue ressignificar, consegue diminuir e inclusive até não ter mais nenhuma sensação. Inclusive em relação ele precisa de uma grande contribuição da pessoa. A pessoa precisa querer, né? 99,9%. É a história aquela coisa bem clássica da psicologia, né? Que diz que você só aprende quando reconhece a ignorância, né? Isso, muito bom. Excelente colocação, Alex. No Brasil tem um caso bem clássico de uma figura assim, é um dos maiores artistas da história da música brasileira, consagrado mundialmente, e ele, desde jovem até amadurecer, continua. Subir no palco para ele sempre foi uma angústia. Quem é? Chico Buarque de Holanda. Ele sempre reconheceu isso. Ele disse, não adianta, 40, 30 anos, 40, 50 anos de carreira, mas na hora de subir no palco... Mas as mulheres dizem que isso faz parte do charme dele. Não, mas ele sempre foi assim, 2, 3 doses de uísque. Eu tenho um amigo que só toma isso no carnaval. Aí só dá o passo no frevo depois de 3 doses de uísque. É igual a Chico Buarque pra subir no palco. Eu tenho um amigo que gosta de carnaval, Gênio Tinoco. Esse, coincidência. Mas porque eu não gosto de beber, é diferente. Ele é o contrário. Ele gosta do chá verde. Tem uma garrafa verde que tem um líquido dentro que não tem açúcar, não sei o que, ele chama de chá verde, mas o povo diz que é cerveja. Mas me diga uma coisa, estamos conversando aqui com Davidson Neri, que é consultor empresarial, que é hipnotista e que está falando aqui sobre a importância da ressignificação na evolução do cidadão. O dependente de cigarro, o cara que é viciado em fumo. Tem aí também a questão química, né? Uma desintoxicação. Nós não substituímos nenhum outro profissional. A maioria desse tipo de caso, ele ainda continua com psiquiatra, continua com tratamento psicológico. E aí, essas outras ferramentas vêm potencializar e acelerar o processo. Eu já tive casos de tabagismo, estou com casos de alcoolismo, estou atendendo uma família e na família o patriarca ele tem essa experiência com álcool desde a adolescência há mais de 30 anos. Então, existem efeitos colaterais. David, só para perder o bonde,
ele tem esse vício do álcool desde a adolescência, né? Isso. Que a experiência é outra coisa. Eu tenho experiência com cerveja desde a adolescência. Não tem vício, não? Não, vício não. Mas ele bebe dia sim, mas não tem vício, não. E é muito rápido essa mudança, Gênero. Medo de elevador. A hipnose, ela acontece, ela não precisa você estar com os olhos fechados, ela não precisa você estar dormindo, você não perde a consciência, você não está vulnerável na mão alheia. Um diálogo é um processo de hipnose. Quando você muda a percepção da realidade, quando você vê de uma forma e você expande, é a capacidade de ver o novo naquilo que já sabe, é você ter uma liberdade. Quando você tem uma opção só, você é prisioneiro. Duas, você está no dilema. Quando você expande essa perspectiva, você tem liberdade. E a liberdade te dá a opção de escolha. Então, é uma conversa. Nas empresas, às vezes eu tenho um atendimento coach executivo e o empresário, domingo, toda hora liga. Davidson, eu vou demitir essa mulher, eu não aguento essa mulher. Às vezes uma funcionária com 20 anos no financeiro que sabe de tudo da empresa. E aí precisa somente de um diálogo para mudar a percepção do empresário com a percepção da funcionária e tudo fica a mil maravilhas através de um diálogo de 20, 30 minutos. Como é que as pessoas chegam até você? Como é que... Quem indica? Gêner, você já disse tudo. O melhor processo de marketing até hoje inventado é a indicação. Os nossos eventos são processos de indicação. Nós temos um processo seguinte... Você que é do marketing, é o passante transformar em olhante, o olhante em comprante, o comprante em cliente. Passante em olhante, olhante em comprante, o cara teve uma experiência, gostou, virou cliente. Cliente recomendante, recomendante em fã. Então hoje nós temos devagar aí, porque uma rede de clientes fãs, pessoas que nos amam demais. O nosso ouvinte está dirigindo o carro, você falou muito rápido, queria que você repetisse isso aí. Passante em olhante, olhante em comprante, comprante em cliente, ele já gostou, já decidiu por você, aí ele passa a vender você, virou recomendante. E o recomendante em fã, porque o cliente fã é o cliente bobo, apaixonado, que ele não olha os seus defeitos, ele vê as suas virtudes. Então nós estamos focados em transformar clientes fãs. Não precisa de quantidade, a gente está preocupado com a qualidade. Isso é Love Makers, a gente chama de marca isso, Love Makers. O nosso caso, por exemplo, os consumidores da Apple, a gente é babaca, mas é bom consumidor, mas é babaca, porque a gente indica, e por exemplo, eu tenho o telefone da Apple, o iPad da Apple, o notebook da Apple, quase não uso mais nada, porque eu tô perdendo a vontade de usar. Quebrando o padrão, deshipnotizando. Mas a gente recomenda, né? Ele só não vai comprar lá o BMW que eu falei aqui. Porque não é Apple, ele tá esperando a Apple, o carro da Apple. É, o carro da Apple, Porque a marca tem uma série de coisas. Você se identifica e quando você se apaixona pela marca, isso é muito comum, que aí é o desejo do marketing. O maior desejo que a gente tem é que o consumidor se apaixone pela marca. Quando você se apaixona pela marca, aí como você bem disse, você só vê o lado possível, você não vê nada de negativo. Mas, Gênio, esse assunto que nós estamos tratando aqui é um assunto muito sério, que envolve a sociedade, envolve desde os adolescentes no processo de desenvolvimento profissional, as famílias, porque não fazer a coisa da maneira que é ser feita custa muito caro. Eu gosto até de brincar, às vezes o cara tem um padrão, gosta de vaquejada e no final de semana rasga o dinheiro e ele não entende por que ele faz o que faz. Porque que ele sempre leva para aquele caminho e sempre obtém aquele resultado. Porque o pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera um comportamento, esse comportamento traz uma experiência, um hábito, e esse hábito traz uma realidade. Então você, consequentemente, você é aquilo que você pensa. E o que é que você anda pensando? Onde é que você anda consumindo as melhores notícias? Onde é que está o teu foco? Então passa pelo processo de autoconhecimento para um autodesenvolvimento. Então, muitas demandas demais. Eu quero que você me hipnotize. E aí tem toda uma didática, uma preparação, porque não é uma mágica, não é feitiçaria, não é bruxaria. Então, a hipnose, ela tá aqui, ela tá num ritual religioso, ela tá num jogo de futebol, ela tá no ato de assistir um bom filme, ela tá em vários momentos. Nós temos um estímulo de transe hipnótico aproximadamente a cada 90 minutos. Quando você está dirigindo pensando alto e você nem pensa onde é que você está indo, ali você está indo num estado de transe hipnótico. Você está inconsciente. E no entanto você mantém com a condução do carro normal. Pois é. Na hipnose não acontece nada além daquilo que fere a sua dignidade e a sua ética e moral. Mas você se ausenta, por exemplo, de um problema, você está nesse caso? Ou seja, você está vivendo um problema no momento, você se desliga, tem gente que desliga. É muito comum você ver, sobretudo em executivos ou em grandes gestores, você começa a conversar com ele. É um problema.
E aí aquele assunto se estende, ele se ausenta. Você nunca percebeu isso? Pronto. Eu vejo isso com muita frequência. E você, depois de 20 minutos, determinados gestores, depois de 20 minutos, ele não ouve mais nada. Legal demais. Se você não for capaz de dizer o que você quer dizer em 20 minutos, é perder tempo de falar, porque ele se ausenta. Diga. Porque é o seguinte, a programação neurolinguística, ela nasceu, o criador Richard Bandler, que ele diz o seguinte, a frase máxima dele é: por que ser a mesma pessoa de sempre se eu posso ser alguém ainda muito melhor? E aí, em 1970... Muito boa essa frase. Essa daí é uma frase que dá muito boa. Um porquê. E aí ele começou a observar pessoas que tinham resultados extraordinários, entre eles Milton Erickson, que é um hipnotista referência, Virginia Satir, que era uma terapeuta familiar, e ele com o sócio dele, que era também ligado a computador, por isso que é programação neurolinguística, ele era da psicologia Gestalt, ele disse: olha, se eu entender como que funciona a mente de Alex, como que ele reage, se eu chamar ele de filha da mãe, o que é que ele vai fazer, como é que ele reage, eu vou ter os mesmos resultados que ele, porque são padrões, são comportamentos, são escolhas. E aí hoje em dia se fala muito em mindset, né? A forma de pensar. Então esses empresários, você pode aceleradamente modelar para ter as mesmas atitudes, para chegar aos mesmos resultados, porque tudo é o estado emocional. A EIPO é um estado emocional, talvez uma busca de status ou de inclusão social. Então a vaquejada é um estado emocional, o álcool é um estado emocional, o sexo, atendo pessoas que têm vício de sexo desenfreado, é um estado emocional. É algo que está lá, é uma disfunção, é uma coisa que não está muito alinhada neurologicamente e que aquilo leva você a buscar um prazer ou fuga da dor. O cigarro é um estado emocional. Olha, como é que você viu o cigarro antigamente? Era um Marlboro, era um cavalo, dava poder, dava status, e aquilo foi gerando uma crença e às vezes conduz até hoje, só que você já está nesse vício. Você está agoniado. O ato de acender o cigarro é um gatilho que te leva a um estado emocional. Publicitário, trabalha muito aliciamento do estado emocional na comunicação. Nós estamos conversando aqui com o David Soneri. Peraí um minutinho, Alex. E ele fez ele está fazendo uma brilhante explanação, mas ele fez duas observações que eu queria tocar nelas duas. Uma é o seguinte: ele disse, se para entender a cabeça de Alex é muito pretensioso, né? Convenhamos. Mas são estudos desde 1970, talvez não se conclua agora em 2019. A segunda é a seguinte: o uso da Apple, dos produtos Apple, eu acho que deixou de ser questão de status, porque isso é questão de qualidade, porque você tem uma gama de serviços, de possibilidades ofertada, claro, está no desejo das pessoas, mas você tem uma resposta desses equipamentos que atende à sua necessidade. No meu caso específico, por exemplo, eu gosto hoje eu perco pouco tempo usando o e-mail, eu não passo e-mail, eu perco pouco tempo com essas coisas, eu acho que está tudo superado para mim, na minha cabeça, né? Eu gosto mais da comunicação em tempo real. Então o que é que eu uso? Eu uso o Twitter. Ali uma pessoa me perguntou aqui agora, o Twitter é @Genertino, com J, @Genertino. A comunicação em tempo real, onde é que a hipnose, que esse trabalho de coach entra na comunicação em tempo real? Eu estou tirando do marketing, estou botando na comunicação a nossa conversa. Agora, eu não captei a sua mensagem, a hipnose em tempo real. Não, digo, aonde é que esse trabalho, que tem a hipnose de coach, ele influencia nesse tempo de comunicação digital? Total, Gêner, total. Pelas nossas escolhas, né? E concluindo a questão do empresário, porque o foco do empresário muitas vezes não está no problema, está na solução, porque a cabeça que criou o problema não é a mesma que vai trazer a solução. Então nós dizemos assim, que você tem que desassociar. Você deu uma opinião sobre a Apple, eu respeito, porque eu tenho hoje a facilidade de respeitar a opinião alheia. Eu me coloco no seu lugar e consigo ver com a sua perspectiva. Então eu crio uma mentalidade rica. Eu não vejo só da minha forma, eu vejo também da sua forma. Ou seja, no problema você sai do limite do problema e enxerga melhor. Só que isso já é um padrão inconsciente que faz você fazer isso sem você pensar, sem gastar energia. Porque a nossa mente, ela sabe, quando o ato de pensar gasta muita energia. E aí nós recorremos para a coisa mais fácil. E por que é que há muita gente que é contra o pensamento do outro? Por exemplo, se você for para redes sociais, às vezes você vê qualquer pessoa se manifestando de um jeito e aí entram os haters agressivos, atacando imediatamente. Eu já ia para outra área. Essas pessoas têm resultados, são referências? Acho que é uma questão mesmo, eu acho que isso aí é um processo apenas questão de rebeldia, de frustração, talvez. Aí problema civilizatório. Deixa eu fazer uma coisa. Isso é intolerância, mas eu quero te responder sobre a comunicação. Isso é intolerância, você vê, Então, tem um minuto só. Isso é intolerância, né? Faz parte do processo civilizatório, que nós estamos lá atrás, na cadeia de conhecimento do mundo. Você vê situações em países mais desenvolvidos
de bate-bocas e tal, que a verbalização vai se extrema e se não vê uma reação física de agressão, né? Porque tá o debate, mas não tá partindo para, né? Conclua. E Jenner, se tem uma certeza que nós temos na nossa vida, são as incertezas. E o que é que eu posso fazer para minimizar? Hoje o mundo está em processo de mudança, então eu tenho que ter a capacidade de acolher essa visão e ser mais veloz para essa mudança. Então, o que é certo é só na cabeça de quem acha que é certo. É uma crença. É só na sua cabeça, porque eu deixei muitos anos de tomar manga com leite porque fazia mal e matava. Então, quantas mangas com leite você tem na sua vida? Porque a sua realidade, as suas crenças não condizem com a realidade, mas a sua realidade tá cheia de crenças, e essas crenças tá te levando aonde? Se você tá bem, fica tranquilo, porque uma coisa é certa, cada um tem a vida que merece. Somente se você acha que pode ser muito melhor, você procura um profissional para te apoiar, sem preconceito, sem distinção de valor, simplesmente para te botar na linha, para trazer o foco na solução e tirar o problema e você ter muito mais resultado, ter uma vida mais plena. E cada um tem sua zona de conforto, que não é necessariamente uma questão material. Tem a zona de conforto emocional. Alguém tem um tipo de pensamento, de crença, e naquilo ele se sente bem, ele não vai mudar. Então, por isso que gera essa intolerância. Não vou ouvir o que ele está dizendo. Porque eu tô na minha zona de conforto emocional. Eu também gostei. Posto que fala, mapa não é território, então mapa é o que você pensa, território são todas as verdades. Obrigado, Jenner, agradeço o convite, a generosidade, esse cara aqui tem um valor imenso, do tamanho dele. E Alex, um prazer em conhecer você, fico feliz aqui no Bom Dia Cidade. Agradeço demais a presença aqui, brilhante, de Davidson Neri, que é palestrante, que é hipnólogo, que é coach e que... Quer alguma coisa? Não. Vamos mudar aqui pra gente pra cá. Fica com a gente aí que a gente vai tomar um cafezinho, se você quiser. Deixa eu... Vamos tocar o barco aqui, Alex. Diga lá. Deixa eu ir aqui. Não. Vamos pros aniversariantes aqui do dia. Peraí. Deixa eu mandar os parabéns aqui. Deixa eu começar aqui. Não, eu vou começar hoje. Vai começar, né? Vou começar. Você vai chegar. Quem vai dar os parabéns a Margarete primeiro sou eu. Eita, muito bem. Que querendo puxar o saco da cunhada. É um negócio assim. Parabéns para Margarete Martins. Um beijo, Meg. Feliz aniversário. Parabéns para meu velho amigo das antigas, o craque de futebol, Silvio Ricardo de Araújo Maia. Silvio Maia. Para mim, o melhor jogador de futebol de salão que eu vi jogar. O craque, jogava em todos os lugares. Parabéns para meu amigo Dixon Fonseca, o dentista Dixon, grande figura. Feliz aniversário para Dixon. Para Rubem Potiguar, Rubinho, aí falou da BMW, aqui é Rubinho lá da BMW. Parabéns para Isabelita Bezerra. Parabéns para Diogo Bezerra Couto, meu primo. Para Cacá Borges, para Vanderlei Adams, o fotógrafo. Parabéns para André Freire, para Amando Medeiros, para Rosa Maranhão, para Clotilde Machado Bezerril e para Fernanda Medeiros, Nanda, que é irmã dos irmãos Beto e Guga, amigo de muitos anos, ambos brilhantes. Vida longa e feliz para vocês todos. Tem rapidamente aí o futebol aí, Alex? Tem o futebol hoje, claro, hoje o Brasil. Hoje tem pelada. O Brasil joga hoje com a República Tcheca, que no fim de semana tomou de 5-0 da Inglaterra. E a Inglaterra, que bateu de 5-0 a República Tcheca, marcou mais 5 ontem. Então diga lá o resultado. 5-1 no Montenegro, 5-1 para a Inglaterra. Portugal mais pisou na bola de novo em casa, empatou com a Sérvia em 1-1. A França goleou a Islândia, que foi a sensação da Copa do Mundo. França 4-1 na Islândia. Hoje nós teremos jogos pela classificatória da Eurocopa. Suíça e Dinamarca, Malta e Espanha, Noruega e Suécia, Itália e Liechtenstein. Seguindo aqui pela América do Sul, com o jogo do Brasil contra a República Tcheca, teremos ainda Argentina e Marrocos. Mas o jogo é onde do Brasil? O do Brasil é na República Tcheca, lá em Praga, na capital. Você foi conheceu lá Praga. Lindíssima, né? Dizem, né? Espetacular. Argentina e Marrocos, tem Estados Unidos e Chile, Paraguai e México. No Brasil, o campeonato que vai funcionar hoje é o Paulista, que vem com Red Bull e Santos, Palmeiras e Novo Horizontino. Show de bola. Vamos tocar o barco que tá tarde. 6h55. A Prefeitura do Natal publicou ontem no Diário Oficial do município uma nova chamada dos aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, foram quase 500 candidatos convocados de todos os níveis. Os candidatos nomeados deverão, no prazo máximo de 30 dias, comparecer ao auditório da Secretaria Municipal de Saúde, localizado em Areia Preta, no horário das 8 às 13 horas, de segunda a quinta-feira, para receber instruções sobre a documentação necessária para a posse. Mandar um beijo aqui para Luciana Tito, que está dizendo aqui, Luciana, bom dia, Luciana. Adorei a entrevista de hoje. Nós também gostamos, Luciana. Aliás, a resposta aqui é unânime, muita gente falando sobre isso.
Ela está dizendo aqui. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos comunicou ontem ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que vai realizar uma auditoria no sistema de inspeção de estabelecimentos de carnes bovinas e suínas do Brasil, agora em junho. As novas inspeções foram negociadas na viagem do presidente Jair Bolsonaro àquele país, na última semana, da qual a ministra Tereza Cristina participou. Na reunião entre Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, ficou acordado que o Brasil permitiria importações de cortes suínos norte-americanos mediante condições técnicas e, em troca, os americanos do norte enviariam equipe para inspecionar os produtores de carnes brasileiros. Na mesma viagem, Tereza Cristina se encontrou com o secretário de Agricultura norte-americano, Sonny Perdue, que sinalizou a visita técnica ao Brasil. Os Estados Unidos decidiram suspender as compras de carne bovina fresca do Brasil em junho, menos de um ano após abrirem o mercado ao país. Tinham sido necessários 15 anos de negociação para os produtores brasileiros conseguirem exportar para os Estados Unidos. Ingrid Sodré está dizendo aqui, bom dia, que entrevista esclarecedora, acho que virei ouvinte fã. Valeu, Ingrid, obrigado. Vamos lá, as últimas notícias agora, Alex, aqui no Bom Dia Cidade. Justiça nega recurso e George Leal, envolvido no escândalo dos precatórios do Tribunal de Justiça, não terá progressão de regime. Mostra Sesc de Cinema 2019 abre inscrições para a seleção de filmes no Rio Grande do Norte. Inscrições devem ser feitas pelo site do Sesc até o dia 15 de abril. Bolsonaro determina que o Ministério da Defesa faça as comemorações devidas pelos 55 anos do regime militar de 1964. Raquel Dodge vai propor ao TSE que os juízes federais possam atuar em ações eleitorais. Scott Walker, cantor e compositor de pop experimental da antiga banda Walker Brothers, morre aos 76 anos. Brasil vai repassar 100 mil euros para ajudar Moçambique. República Democrática do Congo tem segundo pior surto de ebola da história. O número de casos registrados passam de 1.000, com mais de 600 mortes. Terrível isso. E o Bom Dia Cidade desta terça-feira vai ficando por aqui. Continue sintonizado na 94 FM e acompanhe o Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Bom dia, gente. Até lá amanhã. Bom dia e até amanhã.